Também parabenizar a equipe que trabalha aí nos bastidores para que este culto possa entrar ao vivo na sua casa. Quero também cumprimentar você que está acompanhando este culto pela internet e esperamos sim que a palavra do Senhor alcance o seu coração. Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com os irmãos, que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Nós leremos versículos 21 ao 28. Mateus 15, 21 ao 28. Que diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Até o versículo 28 nós lemos. Eu dei como tema a esse texto: segredos para tocar o coração do Pai. Irmãos, o tempo passou rápido demais, e eu não sei se os irmãos já pararam para pensar, mas nós estamos terminando uma década, estamos terminando a segunda década do ano 2000, logo logo nós entraremos numa outra década, essa década vai ficar para trás, e eu sinto que este tempo que nós estamos vivendo não é um tempo comum. Eu não sei como está a sua vida, talvez você esteja vivendo nesse período com mais perguntas do que respostas, com mais fracassos do que vitórias, com mais dúvidas do que certezas. Talvez você esteja vivendo neste período com perguntas de por quê, por quê, por quê e por quê. Por mais que a gente não queira admitir, o nosso Deus é um Deus de mistérios. Quando eu digo por mais que a gente não queira admitir, é porque nós evangélicos, nós somos treinados a pensar que sabemos tudo de Deus, o que não é verdade. Nós não sabemos tudo de Deus, aliás, nós sabemos quase nada de Deus. Nós conhecemos quase nada a respeito de Deus. Quanto mais nós estudamos a respeito de Deus, mais aumenta o mistério sobre Deus que nós conseguimos compreender. Tem tanto mistério em Deus que eu particularmente não entendo, que eu particularmente não sei. De vez em quando as pessoas me fazem perguntas a respeito de Deus, e eu sou sincero e digo: eu não sei, eu não tenho respostas para a sua pergunta. Tantas pessoas me perguntam: se Deus é bom, por que Ele não respondeu a minha oração? Se Deus é bom, por que Ele não resolve o dilema, os problemas da humanidade? E eu, na maioria das vezes, eu digo: eu não sei, eu não tenho respostas para a sua pergunta, porque não é tudo que nós temos respostas. Tantas pessoas me fazem perguntas a respeito de Deus. Nós sabemos quase nada a respeito de Deus. Sabemos quase nada a respeito dos projetos de Deus. Sabemos quase nada a respeito dos planos de Deus para as nossas vidas. Nós não sabemos. Eu fiz um pacto com Deus, um propósito com Deus, de nesse período de pandemia, alcançar o maior número de pessoas para Deus alcançar e motivar através da internet. Só mensagens pelo WhatsApp, mensagens como esse sermão que eu estou pregando aqui, eu disparo 200
por semana. E os meus contatos, alguns de Campinas, de São Paulo, de outros estados, eles já compartilharam comigo que eles compartilham com os contatos deles. Eu participo de um trabalho de evangelização na internet, de um site que tem alcance mundial. E só de e-mails, do início da pandemia até agora, eu respondi 1.100 e-mails. Pessoas perguntando: quem é Jesus? Como é que eu faço para me encontrar com Jesus? Perguntas como essa, uma pergunta aparentemente simples, e outras perguntas mais complexas. Algumas questionando a fé cristã, e a gente deixa Deus nos usar para alcançarmos essa pessoa. Eu fiz esse pacto com Deus, e eu tenho o privilégio de compartilhar isso. E-mails perguntando sobre Jesus, fazendo perguntas sobre a Bíblia, até mesmo questionando um ponto qualquer da fé cristã. Eu tive o privilégio de responder mais de 1.100 através dessa agência missionária, que alcança pessoas ao redor do mundo. Já tinha participado desse projeto por volta de 2010, me desliguei e agora voltei de novo. Por que eu estou compartilhando isso? Eu estou compartilhando isso porque quando você investe na vida de um servo de Deus ou de uma serva de Deus, você não está dando só comida, você está dando estrutura para que essa pessoa, através da palavra de Deus, consiga chegar a lugares que você não consegue chegar. Um trabalho voluntário, um trabalho gratuito. Às vezes, então, baseado nisso que eu estou compartilhando para os irmãos, eu tenho base para falar o que eu estou falando, que nós sabemos quase nada a respeito de Deus. Às vezes, nós oramos e parece que o céu está blindado. Às vezes nós oramos e parece que Deus está surdo às nossas orações. Várias pessoas já compartilharam que passaram por esse problema, e eu também já passei. Alguns têm a impressão de que Deus está distante, que Deus não ouve a sua oração. Alguns têm a impressão de que está falando para as paredes. O servo de Deus, a serva de Deus, que é sincero, que é honesto, ele tem que admitir que um dia ele orou e parece que nada aconteceu. Nós temos que admitir isso. Irmãos, tem tantos mistérios em Deus que nós não compreendemos, que nós não entendemos. Às vezes temos uma dificuldade em nossas vidas, dificuldade bate em nossas portas, nós nos desesperamos, temos a impressão de ter chegado a lugar nenhum e chegamos na presença de Deus. Temos a impressão de termos chegado a lugar nenhum e chegamos no lugar que o nosso coração sempre desejou estar e nós não sabíamos. Quem é Deus? Por que Ele age assim? O Deus da Bíblia é um Deus de mistérios e nós não vamos conseguir compreender tudo a respeito de Deus. O Deus é o Deus que a revelação que nós temos é como se nós estivéssemos vendo em um espelho embaçado que a gente não consegue ver direito. Foi o apóstolo Paulo que disse isso na Bíblia Sagrada, que nós conhecemos como se fosse um espelho embaçado. Temos ainda uma névoa que nos impede de ver direito. Tem muita coisa que nós não entendemos. Por exemplo, o apóstolo Pedro foi preso e foi liberto da prisão. A Bíblia diz que um anjo entrou na prisão, tirou o apóstolo Pedro de lá e acompanhou o apóstolo Pedro até a calçada. Tiago, que também era apóstolo de Jesus, foi preso e ao invés de ser liberto da prisão, ele foi morto. Ele foi decapitado na espada. E nós perguntamos por quê? Um foi poupado e o outro foi morto, e morto de uma maneira terrível. Não temos respostas para essas perguntas. Um dia, na eternidade, o próprio Deus vai nos responder e nós compreenderemos tudo isso. O apóstolo Paulo curava muita gente, era usado por Deus para curar muita gente. Paulo era fazedor de tendas e ele usava aventais para não gastar tanta roupa. E a Bíblia conta a história que certa vez pegaram os aventais do apóstolo Paulo, levaram até alguns enfermos e só os aventais do apóstolo Paulo curavam. No entanto, Paulo tinha um discípulo amado chamado Timóteo,
que ele não conseguia curar Timóteo. E ele fala, olha, toma um pouco de vinho com água para que você melhore essas dores no estômago que você tem. Por quê? Um é curado só com um avental e o outro, o próprio apóstolo, não consegue curar. Nós não temos respostas. Há algumas indagações na Bíblia Sagrada que nós não temos respostas. Você diz, pastor Carlos, eu coloquei uma causa diante de Deus há meses, mas ainda não tenho resposta. Eu já pedi e nada recebi. Eu bati, mas nenhuma porta se abriu. Várias pessoas, servos e servas de Deus, sinceros, tementes a Deus, já passaram por isso. Você diz, não é possível que isso esteja acontecendo comigo. Por que que há circunstâncias que parece que Deus está em silêncio? Porque existem alguns momentos, tanto na minha vida e talvez na sua, que nós falamos e parece que Deus está em silêncio. Por que que em algumas ocasiões Deus age conosco, como Jesus agiu com esta mulher cananeia, num texto que eu acabo de ler para os irmãos? O texto que eu li para os irmãos neste momento é um daqueles textos intrigantes na Bíblia Sagrada, que eu particularmente leio e fico me questionando. Por quê? Por quê? O que Deus quer nos ensinar? No texto, Jesus tinha ido aos confins de Israel. É a região norte de Israel. Aquela região que hoje é fronteira com o Líbano e com a Síria. É como se nós viajássemos para o Amapá, fronteira do Brasil com Suriname, um lugar muito distante. E uma mulher cananeia se depara com Jesus. Vocês devem se lembrar que os cananeus eram inimigos dos judeus. Eles eram os habitantes da terra de Canaã, a terra prometida por Deus a Israel. Quando o povo de Israel chegou e conquistou aquela terra, os cananeus foram expulsos daquele lugar. Eram arqui-inimigos dos judeus desde os tempos remotos. Desde a época de Josué e Calebe, eles eram inimigos dos judeus. Os cananeus foram expulsos de Canaã por Josué. Milhares desses cananeus foram mortos. Alguns escravizados, foram tratados de uma maneira humilhante. Pois bem, essa mulher é descendente desse povo cananeu. Ela é Ciro-fenícia, ela é cananeia, ela é gentílica. Esta mulher vivia uma situação terrível, porque a filha dela estava horrivelmente endemoniada. Ela tinha uma filha possessa de demônios, possessa de espíritos imundos. Numa região primitiva, que não existem médicos, não existem tratamentos, não existem sanatórios, não existe nenhuma pessoa que possa dar um diagnóstico. Os irmãos imaginem a aflição e a dor dessa mulher. Essa mulher seguramente ouviu a fama de Jesus e ela corre em busca de ajuda. Jesus não atende a essa mulher no primeiro momento, na primeira hora. Dá para imaginar a cena. Jesus está andando com seus discípulos e mais algumas pessoas, e essa mulher vem gritando atrás de Jesus. 1, 2, 3, várias vezes ela grita atrás de Jesus. Essa mulher gritou tanto, Jesus não esboçou nenhuma reação. A primeira reação aqui no texto é dos discípulos de Jesus, que eles falam: Senhor, esta mulher está incomodando, está enchendo a paciência. Despede esta mulher, porque ela está incomodando. E ao invés de Jesus chamar a atenção dos discípulos, ele confirma a frase dos discípulos diante desta mulher. Ao invés de Jesus dizer assim: não, vocês estão sendo injustos, sem compaixão, ele olha para a mulher e diz: olha, eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele confirma o que os discípulos acabam de dizer. Vocês têm razão de estar reclamando, porque eu fui enviado para os judeus. Quando essa mulher ouviu isso da boca de Jesus, ao invés dela virar as costas e ir embora, como muitas pessoas fazem às vezes, ela se joga aos pés de Jesus e ela grita, ela clama: Senhor, socorre-me. A cena é de uma mulher desesperada, profundamente desesperada, aterrorizada, em pânico, em pavor, completo pavor.
E mais uma vez, Jesus fala, olha, Jesus ao invés de olhar para essa mulher e falar, olha, pobre mulher, eu vou te ajudar. Ele mais uma vez, ele olha para a mulher e diz, eu não posso tirar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos. Você pergunta, pastor Carlos, o que significa isso? Era o costume da época, os judeus chamavam os gentios de cachorro, era comum isso, era um hábito isso. Os irmãos sabem que quem já teve ou quem tem cachorro, sabe que o cachorro come migalha da mesa do dono. Se você estiver fazendo a refeição na sua casa e o cachorro estiver por perto e você jogar, ele come migalha da mesa do dono. Jesus usa essa expressão, que era uma expressão comum naqueles dias. Os judeus, em quase todas as suas orações, eles oravam agradecendo a Deus por 3 coisas. Agradeciam a Deus por não ter nascido um cachorro, por não ter nascido um gentil, e pasmem vocês, oravam a Deus agradecendo por não ter nascido mulher. Senhor, obrigado, porque eu não nasci um cachorro, eu não nasci gentil e eu não nasci mulher. Quando a mulher ela ouve essa frase de Jesus, ela fala, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Em outras palavras, ela está dizendo, eu me contento com uma migalha que caia da mesa do meu Senhor. Eu estou esperando uma migalha da mesa do meu Senhor. E Jesus olha para essa mulher, se compadece dessa mulher e ele diz, é grande a tua fé, vai ser concedido de acordo com a sua fé. E a Bíblia Sagrada diz que a partir daquele instante, daquela hora, aquela menina foi liberta, foi curada daquele mal. A pergunta está no ar. Por que Deus muitas vezes age conosco da mesma maneira que Jesus agiu com essa mulher? Quem de vocês nunca atravessou um momento assim? Você clamou, 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 e a impressão que você teve era que o céu era de bronze. Quantos já estiveram no deserto e você teve a impressão de que estava no deserto sozinho? Porque você olhou e perguntou, cadê Deus? E você teve a sensação de estar só. Será que Jesus tratou essa mulher dessa maneira só porque ela era gentílica e não judia? Será? Eu creio que não. Porque Jesus já havia atendido os gentios em seu ministério. Aquele comandante que procurou Jesus intercedendo por um criado, por um funcionário, e Jesus curou o servo daquele comandante a quilômetros de distância, ele era gentil. Por que Jesus agiu dessa maneira com essa mulher? Eu confesso aos irmãos que não sei. Não sei. Quando nós chegarmos na eternidade, nós vamos descobrir. Eu sei apenas que ele agiu dessa maneira com essa mulher e vai agir comigo, pode agir com você que está nos acompanhando pela internet. Mas antes que você desligue o seu computador, o seu celular, o seu tablet e olhe, vai fazer outra coisa e fala, não tem jeito para mim, calma, que eu tenho algumas pistas para que nós possamos aplicar em nossas vidas neste momento. Provavelmente Jesus quisesse testar a fé dessa mulher. Provavelmente ele quisesse que um texto da Bíblia sobre perseverança, uma lição sobre perseverança, uma lição linda como essa, chegasse até nós. E nós estivéssemos aqui 2000 anos depois, estudando a história desta mulher. Por isso, nós precisamos aprender alguns princípios deste texto. Existem situações que se nós colocarmos diante de Deus, podem ser questões impossíveis, podem ser uma causa que para você não tem jeito, pode ser algo que você já até desistiu, mas nós estamos neste momento diante do Deus das causas impossíveis. E se você agir diante de Deus como essa mulher agiu diante de Jesus, Ele pode sim reverter esta tendência e te dar vitória em nome de Jesus. A pergunta é a seguinte: quais são os segredos para tocarmos o coração de Deus? O texto nos ensina alguns segredos para que nós possamos tocar o coração de Deus. Quais são? Primeiro, se você quiser tocar o coração de Deus, deixe Deus converter o seu desespero em atitudes construtivas.
Deixe Deus converter o seu desespero em atitudes construtivas. Você diz assim: por que que muitas vezes eu orei na minha vida e ao invés de receber de Deus uma resposta imediata, eu recebi dele o silêncio e às vezes o não? Sabe por quê? Porque Deus deseja que você converta o seu desespero em atitudes construtivas. Deus quer que você aprenda a ajudar pessoas, a estender a mão para pessoas no meio da provação, no meio da dificuldade. Irmãos, não existe nada mais humilhante do que a dor. A dor quebra, a dor humilha. Imagine vocês esta mulher com uma filha endemoniada dentro de casa, uma filha lunática, louca, sem recursos, num canto empoeirento do mundo há 2000 anos atrás. Imagine a aflição dessa mulher. Imagine a dor dessa mulher. É um sentimento que joga a pessoa na angústia. A dor humilha. A dor nos deixa pequenos. A dor nos joga no canto da parede e diz: cadê você? A dor nos empurra para baixo e pergunta: cadê a sua capacidade? Você não é capaz? Então a dor, ela tem este poder sobre a vida das pessoas. Não somente a dor física, mas também a dor emocional. Deixa a gente inerte, sem ação, sem vida. E esta mulher era uma candidata a ser uma pessoa assim, inerte, imóvel, sem ação, condenada ao sofrimento pelo resto da vida. E o que Jesus quer ensinar para esta mulher? Ele quer ensinar o seguinte: mulher, transforma, muda, reage a essa inatividade produzida pela dor em uma ação que construa louvores e adoração a Deus. É isso que Jesus quer ensinar. Reaja. É isso que Jesus quer nos ensinar. Por quê? Não sei se os irmãos já pararam para pensar neste texto. Eu já me entreguei com este texto algumas vezes. Cada vez que esta mulher tentava se aproximar de Jesus, se levantava e ela já estava debilitada emocionalmente, mas cada vez que ela tentava se aproximar de Jesus, ela se deparava com mais uma pedra, mais um obstáculo no caminho, mais uma dificuldade. Um obstáculo enorme, gigante se levantava, um abismo enorme entre ela e Jesus Cristo. Ela não conseguia chegar imediatamente até Jesus. Eu acho interessante que esta mulher, ao invés de, quando ela se deparava com esses obstáculos, ao invés dela desistir, ela continuava: mas, apesar, contudo, porém, entretanto. E Jesus olha e fala: é grande a fé dessa mulher. Ela, além de ter o problema dela resolvido, ela consegue arrancar um elogio dos lábios de Jesus. É grande a fé desta mulher. A dor nos ensina a ver um fio de esperança numa causa impossível. Qual é o segredo para tocar o coração de Deus? Em segundo lugar, aprenda o valor da perseverança e da esperança. Então, se você quiser tocar o coração do Pai, para que Ele resolva uma causa impossível, em segundo lugar, aprenda o valor da perseverança e da esperança. A perseverança nasce diante da dor e do obstáculo. É diante da dor e do obstáculo que nós aprendemos a ser perseverantes. Ninguém consegue viver sem esperança. Um homem sem esperança é um homem morto. Uma mulher sem esperança é uma mulher morta. Quando acaba a esperança, acaba a alegria de viver, acaba a própria vida. A perseverança é a irmã gêmea da esperança. E é diante da dor que nós aprendemos essa lição sobre perseverança, que mais tarde vai se transformar em esperança. É na dor que nós aprendemos isso, não existe outra maneira. Que é exatamente a questão da esperança, é exatamente você ter um projeto, você ter um sonho, você colocar isso diante de Deus, acreditando que o seu projeto, que o seu sonho diante de Deus pode acontecer. Isso é esperança. Alguém pergunta para você como, de que maneira, quais os recursos que você tem, você não sabe. Você colocou diante de Deus e você acredita que aquilo que você sonha
pode e vai acontecer. É interessante que essa mulher, ela recebia um não atrás do outro, e esses nãos de Jesus para a vida desta mulher, ao invés de ter um ponto final, não tem um ponto final. Os nãos de Jesus têm uma vírgula, quer dizer, ele vai continuar. A mulher interpretava dessa maneira. Ela ouviu não, mas ao invés dela entender este não como um ponto final, acabou, vira as costas e vai embora, porque é ponto final. Não, ela entendia como uma vírgula, ainda não. E ela continuava perseverante, ela continuava insistindo. Ele diz não, mas ao invés desse não ser recebido por essa mulher como final, ele não é final, ele é uma ainda não. Quando você ouvir um não de Deus, este não tem um ponto final, este não tem uma vírgula, é uma ainda não. Significa que Deus vai continuar trabalhando. É por isso que a Bíblia diz assim: não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Qual era o objetivo de Jesus? Era produzir nessa mulher uma força em que ela pudesse dizer a ela mesma: eu vou continuar lutando, eu vou continuar e eu vou conseguir. Esse não tem um ponto final, esse não tem uma vírgula, e eu vou continuar lutando. Eu quero dizer a você que nos acompanha pela internet, meu irmão, minha irmã, que ultimamente tem recebido muitos nãos de Deus. Você que tem enfrentado muitas oposições e muitas dificuldades na vida. Mas se você tem recebido não, obstáculo, dificuldade, oposição, entenda que isso tem uma vírgula. Deus continua trabalhando na sua vida. E aquilo que para você hoje é um não, amanhã pode ser um sim, porque Deus continua escrevendo a história da sua vida. Enquanto Deus for Deus, enquanto Ele estiver reinando no trono, enquanto a palavra de Deus for verdadeira, enquanto o Espírito Santo de Deus estiver trabalhando na minha e na sua vida, enquanto você estiver ouvindo a palavra de Deus e desejoso da intervenção de Deus na sua vida, o não na sua vida não é um ponto final, é uma vírgula, e tudo pode acontecer. Você pode sonhar e tudo pode acontecer. Qual é o segredo para tocar o coração de Deus? Em terceiro lugar, entenda que a única dimensão absoluta em Deus é o amor. O ensinamento que Jesus dá para essa mulher não é dirigido somente a esta mulher, mas é dirigido também aos discípulos que estavam com ele e dirigido também a todos nós. Mais de 2000 anos depois, nós podemos ler isso e aplicar em nossas vidas, porque é um ensino direto do Senhor Jesus para as nossas vidas. O que nós aprendemos em terceiro lugar? Que a dimensão absoluta em Deus é o amor. A única dimensão absoluta em Deus é o amor. O resto ele negocia, ele não negocia o amor. A única dimensão que é absoluta em Deus é o amor. O resto pode ser negociado. A lei de Moisés ensinava que o Messias viria dos judeus e para os judeus. A lei de Moisés ensinava isso. Mas o argumento desta mulher tocou na dimensão infinita e inegociável do Senhor, que é o amor. E ela conseguiu tocar o coração do Pai, tocar o coração do Mestre, e ela recebeu aquilo que ela estava esperando. Quem está em Cristo não depende de rituais. Quem está em Cristo não depende do destino dos astros, não depende de maldição hereditária, não está debaixo de maldição hereditária, não depende de cartas de tarô, não depende de sorte, nem de barganhas, nem de conchavos e nem de bajulação. Quem está em Cristo depende única e exclusivamente dele. É Ele o Senhor e Mestre da minha e da sua vida. Quando nós confiamos nele, tudo, absolutamente tudo pode acontecer. Isso é importante que nós saibamos, porque se nós temos uma causa que nós julgamos impossível, é só nós colocarmos ao Deus diante do Deus das causas impossíveis, no nome de Jesus, e aquilo que para o homem é impossível
para Deus. Tudo é possível. E já caminhando para a conclusão da minha palavra, se você está nesses dias com Cristo no seu coração, como Senhor da sua vida e do seu amanhã, Deus quer que você saiba que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Não há maldição alguma que impede o Senhor de abençoar a sua vida, de alcançar o seu coração. Ele pode todas as coisas. A Bíblia Sagrada conta a história do rei Ezequias. O rei Ezequias estava doente. Deus mandou o profeta Isaías ir visitar e levar a profecia. E nessa visita do profeta Isaías, o profeta Isaías chegou no palácio real, visitou Ezequias na cama e falou: olha, Deus mandou você botar a sua casa em ordem porque você vai morrer, você não vai viver. Virou as costas e foi embora. Deu o recado dele, virou as costas e foi embora. Quando Isaías está saindo do palácio real, o rei Ezequias virou o rosto para a parede, clamou a Deus, orou a Deus, e a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. O profeta Isaías estava saindo, estava já no pátio do palácio real de Ezequias, e Deus mandou ele voltar. Volta e diz a Ezequias que eu ouvi a oração dele e ele não morrerá mais. Acrescentarei na vida dele mais 15 anos. A Bíblia Sagrada conta a história da cidade de Nínive. A cidade de Nínive estava condenada. Deus mandou o profeta Jonas anunciar a condenação da cidade de Nínive. 40 dias e Nínive seria destruída. Mas o rei se arrependeu com cinzas, se humilhou na presença de Deus, decretou um jejum coletivo para buscar a face de Deus, entre os homens e também entre os animais. Porque a ideia do rei era a seguinte: se Deus estiver tão zangado conosco e não quiser ouvir as nossas orações, ele vai ouvir o gemido dos animais. Essa era a ideia do rei. E Deus ouviu aquele clamor, ele aceitou aquele clamor, e ele voltou o seu juízo atrás. E disse: eu não vou mais destruir a cidade de Nínive. Se você servir a esse Deus maravilhoso, ele vai tornar todas as coisas relativas só para abençoar. Diante de Deus nós podemos todas as coisas. Quando a igreja do Senhor se reúne e ora, Deus mexe com o que deve ser mexido para alcançar a vida de alguém. Se você dobrar o seu joelho e clamar pelo nome de Jesus, ele vai quebrar qualquer tipo de maldição hereditária que seja, só para te abençoar e para te alcançar e para te dar vitória em nome do Senhor Jesus. O Deus que nós servimos é o Deus vivo da Bíblia Sagrada. Se a pessoa serve a um Deus morto, um Deus que está preso a uma religião, que está preso a um conceito, que está preso a uma ideia, isso não é possível. Mas aquele que serve o Deus vivo da Bíblia Sagrada, tudo é possível. E o Deus que nós servimos é o Deus vivo da Bíblia Sagrada. Se você está ouvindo essa palavra e tem servido a um Deus que não reage, a um Deus que está preso, não é possível ser abençoado. Para receber essa bênção de Deus, você tem que se colocar diante do Deus vivo da Bíblia Sagrada. Mulher, vá em paz e seja feito conforme a tua fé. A tua filha já está curada. E naquele mesmo instante, aquela menina foi curada. Se todos nós que estamos ouvindo esta palavra confiarmos plenamente no Senhor e entregarmos as nossas causas nas mãos dele, nós ouviremos esta frase todos os dias: vá em paz, o teu pedido foi respondido. Vá em paz, a tua bênção chegou. Mas nós precisamos deixar Deus converter o nosso desespero em atitudes construtivas. Quando você estiver sofrendo, não fique olhando para o seu sofrimento, para a sua dor. Estenda a mão para alguém que necessita mais do que você. Deixe Deus converter o seu desespero em atitudes construtivas. Aprenda o valor da perseverança e da esperança. E entenda que a única dimensão absoluta em Deus é o amor. E o impossível vai acontecer em sua vida durante toda a sua existência. Esta é a palavra que eu quero compartilhar com vocês. Que Deus abençoe cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Que Deus alcance o seu coração onde quer que você esteja, em nome do Senhor Jesus.